Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Insistimos na leitura da carta aos Efésios, um texto chamado Deuteropaulino. Não se trata de um escrito de autoria genuína do apóstolo Paulo, como é a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Filipenses. Trata-se de um texto genuinamente inscrito sobre a inspiração do apóstolo Paulo. Os temas e a abordagem, a maneira com a qual o autor se coloca, dão testemunho de não ser um texto de autoria do apóstolo das gentes. Todavia, ressoa nesta carta, por isso ela é atribuída ao apóstolo Paulo, aquilo que é o núcleo do seu pensamento. Qual seja de modo especial, nesta primeira leitura que ora escutamos, o tema da charis, da graça, um conceito profundamente paulino. Aqui insiste-se na primeira leitura: somos salvos pela graça, porque o próprio apóstolo é quem experimenta, ele vai dizê-lo. É pela charis, pela graça de Deus, que eu sou o que sou. Sou o que sou pela graça de Deus. Pois bem, já no primeiro versículo há uma abertura fecunda a esta reflexão em nossa aventura da tarde. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando seguíeis o Deus deste mundo. Estáveis mortos. A morte aqui é a imagem apresentada para descrever o pecado como um estado em que nós nos lançamos. Estado porque o pecado vem a nós como uma dívida contraída de Adão e de Eva. Ato porque cada um de nós atualiza nas escolhas que faz, virando as costas para o amor de Deus e para a sua vontade. Todos pecamos. Estaríamos privados da glória de Deus num estado de inimizade, pecado, transgressão, morte, no qual nós andamos seguindo o mentor deste mundo. Sim, uma tradução talvez mais dinâmica do texto, quando o apóstolo aqui diz do Deus deste mundo, nós poderíamos ir numa tradução mais dinâmica, dizendo o mentor deste mundo. O que é, pois, um mentor, senão aquele que nos seduz e que nos convence e assim vai nos dando uma orientação. Hoje fala-se muito de mentoria no ambiente de trabalho, hoje se fala muito de coaching, alguém que nos treina. Portanto, o apóstolo Paulo diz que quando nós pecamos, nós estamos sendo discípulos, alunos, nós estamos sendo conduzidos na escola do capeta. É isso mesmo. O mentor deste mundo é, pois, o diabo, o príncipe deste mundo, aquele que é homicida, mentiroso desde o princípio, que é contrário aos planos de Deus. E cada vez que nós temos um compromisso com o pecado, lá estamos nós atualizando esta mentoria nesta vida. E o salário do pecado,
lembra o próprio apóstolo, é a morte. O autor insistirá no capítulo 5, no momento parenético de sua carta. Essa é uma característica dos textos paulinos, sejam aqueles autenticamente escritos por eles ou que nós chamamos de deuteropaulinos. O apóstolo Paulo traz um elemento, apresenta uma perspectiva teológica e, a partir deste desdobramento teológico no qual ele conduz a comunidade a aprofundar o sentido da salvação, ele dá instruções, quer dizer, a partir daquilo que cremos, como devemos nos comportar. A isso nós chamamos de parte parenética, parênesis. É a mentoria boa, entende? Como o apóstolo vai instruindo a maneira com a qual nós devemos nos comportar de maneira digna da graça que recebemos ao acolhermos a fé e o Evangelho. No capítulo 5, o apóstolo Paulo, naquele polêmico capítulo 5, onde ele vai falando sobre as mulheres, o papel da mulher, o papel do homem, o apóstolo Paulo diz que é preciso, assim ele abre o capítulo 5, versículo 1, estamos aqui brincando, versículo 1 do capítulo 5, em paralelo ao versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: caminhai no amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Para compreender bem as Sagradas Escrituras, nós temos que ater às inclusões. Estamos aqui fazendo uma inclusão. Essa é a maneira de raciocinar do pensamento hebraico. É uma dança. Aqui o apóstolo Paulo diz que quando nós pecamos, quando nós transgredimos, nós estamos singrando um caminho em direção ao túmulo. Estamos seguindo o mentor da morte, que é o diabo. Em sentido diverso, o apóstolo Paulo diz que o caminho do amor, o caminho da obediência aos mandamentos, é aquele onde fazemos do Cristo nosso mestre. Assim como ele amou e se entregou, assim também nós caminhamos e nos entregamos unidos a Cristo. E aqui passamos do apóstolo Paulo, nesta inclusão, de andar nas trevas e assim seguir a mentoria do diabo, de caminhar no amor e assim deixarmos que Cristo seja nosso mestre, ao que João vai dizer em sua carta. Se nós vamos continuando este midrash, em 1 João, capítulo 2, versículo 11, estamos agora no mesmo horizonte semântico, estamos brincando com caminho, com andar, porque a nossa vida é um caminho, é um itinerário, estamos à procura de nós e nós nos perdemos. Pecado é perder a rota, hamartia no grego. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 11, João diz: irmãos, amemos. Quem não ama está nas trevas, caminha entre as trevas e não sabe para onde vai. Pois bem, é claro que na vida de cada um de nós, às vezes a gente tem este ou aquele tropeço, às vezes a gente se sente um pouco perdido, mas que não nos falte o senso de direção. Para onde nós caminhamos? O que nos motiva? Em direção a que estamos andando? Em direção de uma configuração cada vez mais estreita ao Cristo, que é caminho, verdade e vida. E caminho, verdade e vida com Cristo significa ser amado por Cristo e amar a Cristo, amar em nome de Cristo. Quem não ama está nas trevas, caminha entre as trevas e não sabe para onde vai. Portanto, treva, descaminho, pecado é renunciar ao convite do amor. Pura e simplesmente isso. E o apóstolo vai insistindo, quando nós caminhávamos nas trevas, nós nos abandonávamos às paixões da carne. É isso mesmo. Quando nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, quando nós nos deixamos ludibriar pelas concupiscências, amandi, possidende, dominandi, assim como nos diz a perspectiva clássica, a concupiscência dos nossos afetos, o desejo de possuir e de reter, o orgulho e a avareza diante da vida, nós estamos entregues ao sabor das nossas paixões. E cada um de nós olhe para si mesmo. Quantas são as vezes em que as nossas relações, quantas são as vezes em que os nossos ambientes de trabalho, quantas são as vezes em que nós
temos uma dificuldade de discernimento porque estamos para lá e para cá, balançado pelas nossas paixões. A sabedoria oriental diz que a nossa mente deve ser mais temida do que um bando de serpentes e de assaltantes vingadores. É isso mesmo. Nossa mente, nossas fantasias, o nosso ressentimento, nós vamos sendo levados para lá e para cá. E aí caminhamos em direção ao abismo. Na busca de satisfazer a nós mesmos, nossos desejos, nossos caprichos, nós nos encaminhamos em direção à morte e nos tornamos filhos da ira. Temos que ser filhos da luz. O apóstolo irá insistir na mesma carta aos Efésios: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. É Cristo que nos ajuda a perceber bem as coisas como elas são. É Cristo que nos ajuda a ver os outros como Deus a imagina. Esta é a definição de Dostoiévski para amar. O amor é ver uma pessoa como Deus a imagina. Quando em nossa vida estiverem multiplicadas as trevas por conta de nossas paixões nos cegam, nos deixemos conduzir pela luz divina. A luz divina é o amor. Este caminho em direção ao abismo, esta estrada singrada no sentido do túmulo, da morte, do pecado, dos desejos da carne, são nossa ferida, nosso sintoma e a falta que nós trazemos em nós. Todos temos feridas. Estamos feridos de pecado, numa condição de debilidade. Todos temos sintomas, aquilo que vai se repetindo em nossas relações, e nós achamos que o problema é a vizinha, é quem trabalha conosco, que é alguém na nossa família. Pode ser que o problema sejamos nós, se repete. E a falta, que é por conta das faltas que nós trazemos em nós, que a gente se morde. O próprio apóstolo Paulo, num contexto de dificuldade, na carta aos Coríntios, ele diz: tomem cuidado, porque vocês se devoram uns aos outros. Não é precisamente a carência que nos leva a devorar o outro, fazendo dele apenas um instrumento da fruição do nosso desejo? Não é a insatisfação com a nossa própria vida que nos leva a nos punir nos outros, julgando-os? Não é precisamente o fato de que a gente não dá conta de si, que a gente lança na conta do outro, punindo no outro as nossas imperfeições? Sim, esta é a origem das divisões e das rixas, as paixões revolvidas dentro de nós. Aqui estou aludindo a mais uma carta, a carta de Tiago. Portanto, seja nos Efésios, seja em João, seja em Tiago, seja em toda a Escritura, há este eco, há esta consciência. Tomemos cuidado, estejamos atentos com nossas feridas, nossos sintomas e nossas faltas. Quem vai nos salvar de nós e da maldade de gente boa? Aqui diz o apóstolo Paulo, onde está o antídoto, versículo 4. Mas, uma conjunção adversativa, mas Deus, Rab Hahum, Ele é rico em misericórdia. O apóstolo aqui introduz a misericórdia, o esplachna, esta dimensão profunda dentro de Deus, que é apresentada no Novo Testamento em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós vemos o que constata São Pedro Julião em Mar: Deus é exagerado no seu amor, não tendo nada que dar, deu a si mesmo, não tendo outro amor que dar, entregou o seu Filho único. O que nós cantamos no Salmo, o Salmo que ecoa a primeira leitura: o Senhor mesmo nos fez e nós somos seus, somos seu povo e seu rebanho, se concretiza em Jesus, porque Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Deus é rico, é exagerado em misericórdia. O apóstolo Paulo introduz este conceito da misericórdia porque ele está em comunicação profunda com o que está lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Moisés desce da montanha sagrada com os mandamentos no braço e ele então clama o nome de Deus. Ele diz: o Senhor é compassivo, é bondoso, é rico em misericórdia, é fiel para sempre. Portanto, o que o apóstolo Paulo está apelando e em comunicação com o Antigo Testamento, esta consciência de que Deus nos ama apesar de nós. Lá naquele lugar onde nós somos avesso, pecado, e seria justo que fizesse o Senhor Deus derramar sobre nós a sua ira. Ele, como é próprio do amor, vence a si mesmo
e compensa em nossa ferida a sua cura, em nossos sintomas a sua terapia. E lá onde nós nos faltamos, e nós vamos atraindo para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para o lugar onde nós nos encontramos como que uma draga, repare isso, como que por conta de nossos pecados e de nossas paixões, nosso ambiente de trabalho, o lugar onde nós moramos, o nosso casamento vai se tornando um buraco sem fundo, porque nunca é suficiente, a culpa sempre é do outro, o inferno é o outro, lá onde nós somos falta, o Senhor transborda na riqueza de sua misericórdia. É Ele quem transborda, viu? Porque nós, deixados a nós mesmos, somos feridas, sintoma, ressentimento e falta. Lá onde nós somos avessos a nós mesmos, desconhecidos a nós e nos faltamos, o Senhor é o verso, o Senhor é o conhecimento e o Senhor é a clareza. Ele é a riqueza que nos falta. Continua o apóstolo Paulo, versículos 4 e 5. Nós estávamos mortos, mas no seu imenso amor, Ele nos deu a vida com Cristo. Em Cristo. Esta é a consciência profunda, irmãos e irmãs, que nenhum de nós merece o amor. Aqui está um antídoto para que nenhum de nós se enche de si mesmo. Assim vai dizer o apóstolo, insistindo neste hesed, nesta graça, nesta misericórdia, quando ele diz, tanto no versículo 5 quanto no versículo 8. Versículo 5, é por graça que vós sois salvos. Versículo 8, diz o apóstolo Paulo, com efeito é pela graça que sois salvos mediante a fé. Aquilo que se repete é importante. Pela graça que nós somos salvos, por esse hesed. E no versículo 8 e 10 ele vai aprofundando. Com efeito é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie, pois é Ele quem nos fez. Nós somos criados em Jesus Cristo para as obras boas. Aqui quero situar, porque como lembra o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, há uma heresia presente no tempo de hoje, atualizada, que é a heresia do pelagianismo. Aquele lugar onde nós imaginamos que a gente vai ser salvo por aquilo que a gente faz. Seja porque nós cuidamos dos pobres, seja porque nós fazemos isso ou aquilo, seja porque nós levantamos bandeiras, seja porque nós fazemos tudo certinho, acordamos de madrugada e jejuamos. Diz o apóstolo Paulo, não é por conta das suas obras, porque inclusive as obras dizem respeito à falta. Basta encontrar com alguém que está à esquerda e à direita, são sempre pessoas que se julgam muito bem resolvidas. Eu costumo dizer, quando alguém disser que é bem resolvido, seja à esquerda ou à direita, se prepare para esconder a carteira, dê 2 passos atrás, porque de perto ninguém é normal, todos somos mal resolvidos. É por isso que os terapeutas e os padres ganham fiéis e dinheiro. Lembra Lacan? Será que haverá terapeutas no futuro? Não sei dizer, mas padres com certeza, porque todos temos faltas, todos temos limite. Então, todos nós precisamos da graça divina para nos salvar de nós mesmos. Então, não são as nossas boas obras. Estejamos nós convencidos. Não é porque a gente reza, porque faz isso ou aquilo, porque vai à Aparecida do Norte, não é porque acorda de madrugada, não é porque dá de comer aos pobres, não é porque gosta da CUT, não é por conta de nada disso. É porque, antes de tudo, o amor nos alcançou. É a riqueza de Deus que nos faz transbordar. Então, não fomos salvos por conta de nossas obras, nem à esquerda, nem à direita. Nós somos salvos por conta do fato de que a graça de Deus nos alcançou em Jesus Cristo. Como resposta, então, à graça de Deus, aí, versículo 10. Ele quem nos fez. Nós somos criados, recriados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, o ponto de partida é a graça, é o amor. Na consciência da falta, o Senhor nos faz transbordar. E aí, consequentemente, respondemos a este dom do seu amor com uma vida digna do nome de cristãos. Aí sim, que bom que nós defendemos os mais pobres, porque não pagar salários justos é um pecado que clama aos céus. Que bom que nós defendemos a família, porque a família é um reflexo do amor divino.
mas não porque vem de nós, porque todos somos hipócritas. A substância da moral pública, seja quem vota à esquerda e à direita, é a hipocrisia. Somos hipócritas, egoístas, autocentrados. No entanto, o amor nos amou. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou. E na consciência deste amor, nós seremos bons, agiremos bem. E aqui o Evangelho. Jesus, atravessando um caminho, andando no meio da multidão, a multidão, lá onde estão as paixões, alguém grita da sua falta, do seu sintoma, da sua ferida. Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança. Olha que coisa interessante. Esse homem que grita está cheio de razões. A herança é uma questão importante no tempo de Jesus e também nos nossos. Quem é que de nós não gosta de herança, aquilo que os mortos deixam para que nós, os vivos, nos matemos? Quem é que de nós não gosta de ser surpreendido com uma tia que a gente nem sabia que existia e deixou para nós alguma coisa? Jesus diz, guardai-vos da ganância. Guardai-vos da ganância. Tomai cuidado com todo tipo de ganância. A ganância é um tirano terrível, porque nunca é suficiente. Ainda que um homem tenha muitos bens, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jesus atravessa o discurso deste que tem ferida, deste que tem um sintoma, deste que tem a falta, e ajuda-o a perceber que o buraco é mais embaixo. Na verdade, dentro de si havia uma pobreza que não pode ser suplantada pelos bens deste mundo, que inclusive, quanto mais nós temos dinheiro, limite, mais pobres nós tendemos a nos tornar. Há pessoas que são pobres de tão ricas. É preciso de Jesus guardar-se da ganância. A vida não consiste na abundância, todo o exagero dá testemunho de uma falta. O que é determinante? Termina Jesus e nós assim terminamos. O que é mais importante? É que a gente vai se tornando rico diante de Deus. E a riqueza diante de Deus é aquela das divisões que multiplicam. O sorriso, o afeto, um copo de água dado em nome de Jesus Cristo, a generosidade lá naquele lugar onde nós poderíamos reivindicar e, sobretudo, que a gente aprenda a não cuidar apenas daquilo que é nosso, porque assim nós vamos nos morder e nos empobrecer, mas cuidar daquilo que é do outro. Como Cristo, tendo em nós os seus sentimentos. Cristo, de rico que era, se fez pobre. Assim também nós entendamos que toda relação verdadeira só pode se dar num ato de renúncia, generosidade, caridade e pobreza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Deus, a quem dedicamos nossa vida, suplicando a cada um que possa contribuir com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, honre o seu compromisso, apresentemos nossa vida, nossas contribuições generosas, o nosso coração cantando.